Boa noite, então, pessoal. Hoje, dia 8 de novembro de 2021. Nós vamos falar hoje sobre o histórico, processo áureo, um pouco de escopo e visão de interfaces. Alguns vídeos aí para a gente poder sortir um pouco a aula também. Falando sobre o histórico da IHC, o que vocês acham na área de... Vocês sabem que interface ela sempre existiu, né? Você tem um arco e flecha, tá? Bem antigo, é uma interface, tá? Você puxa ali o arco e tudo, e ali é uma interface de interação, tá? Então você tem uma arma, você tem uma interface. Mas em se tratando de computadores, nós temos aí então os primeiros computadores, tá? E claro, o ábaco, que é um computador antiguíssimo, manipulado pelas mãos e tudo mais, aquilo ali você tem uma interface ali também. Mas os computadores elétricos, daí nós vamos começar com os computadores elétricos aqui. O vídeo que eu vou colocar aqui vai ser um vídeo até em inglês, mas o importante é vocês prestarem atenção nas imagens, nas cenas, porque aparece ali o computador sendo manipulado e prestem atenção na interface dele. Vocês conhecem esse aqui? Quer dizer, já ouviram falar, né? O vídeo tem som, professor? Ainda não. Só um minutinho, pessoal. É o ENIAC. Já vai aparecer esse vídeo aí para vocês. Esse. ENIAC. Bom, vamos lá. Acho que vai aparecer aí. ENIAC, short for Electronic Numerical Integrated Net Computer, was the first general-purpose electronic computer. It was here at the University of Pennsylvania, 1943, when ENIAC made its first appearance. It was unveiled on February 14, but sadly, later the ENIAC was shut down in 1951. During 1943, World War II was also well underway, and one of the important issues was to develop predictions for the trajectories of bombs and shells. The lab proposed a larger, more powerful and fully electronic machine. The resulting machine was begun in 1943 and completed and installed in 1946, known as the ENIAC, and invented by J. Prescott Eckert and John W. Mauchly at the University of Pennsylvania, and became a significant breakthrough in computer technology. The ENIAC filled an entire room. Its physical size was massive compared to modern PC standards. It was roughly 2.6 meters by 0.9 meters by 26 meters big, and it also weighed a near 30 short tons. But it surprisingly only consumed 150 kilowatts of power. The total cost of this invention and the birth of the technology age was almost $500,000. Thank you for listening to my speech on the ENIAC computer.
Ok, thank you for listening, bye bye. Ok, então o ENIAC aí, o primeiro computador do mundo, tá? Enfim, lá em 1940 e poucos, 6, né? Você tem aí os pesquisadores americanos. E esse computador pesava 30 toneladas e, enfim, tinha um monte de componentes elétricos e tal, bem caro, consumia, tá, energia, assim, né? Muita energia. E a potência dele, é claro, não era tão grande quanto os computadores de hoje, na verdade, bem pequena, né? Bem pequena. Hoje é uma peça de museu, mas ele possui aí vários dispositivos, né? Você veja aí, para que você controle ele, você tinha que sair fechando circuito aí manualmente. Então não era uma interface tão fácil quanto o shell do Linux, tá? Então muita gente acha que antigamente era difícil usar o shell e hoje é fácil que temos o Windows. Mas antigamente ainda era mais difícil, tá? E quanto mais antigamente, mais tecnicamente a pessoa tinha que encarar o sistema, tá? E aí com o tempo a interface, claro, ela foi ficando menos técnica e mais popular, tá ok? Alguém tem algo a acrescentar? Alguma característica, um detalhe? De repente, eu sei que na aula de introdução à computação vocês veem isso daí. De repente, alguma característica da interface dele. Ok, mais um aqui, vamos lá. Vamos ver se eu acho fácil aqui para vocês agora. Parece que... eu estou com a dificuldade no slide aqui. Mas nós vamos conseguir. Só um minutinho. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 15 de fevereiro. Neste dia, no ano de 1946, entrou oficialmente em operação o ENIAC, considerado o primeiro computador programável de uso geral moderno da história. O seu nome é uma sigla que em inglês significa Electronic Numerical Integrator and Computer. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos precisava com urgência de um computador capaz de realizar cálculos balísticos de forma rápida e ágil. Mas ao invés de um computador específico para essa tarefa, queriam algo que fosse programável e que pudesse ser utilizado também para outros tipos de cálculos. O projeto de construção começou em 1943, com o nome código Projeto PX. O desenho do computador, bastante inovador para a época, foi feito por John Mauchly e J. Presper Eckert, ambos da Universidade da Pensilvânia. Lideraram uma grande equipe de engenheiros responsáveis pelo projeto de outras seções mais específicas da nova máquina. Ao contrário de outras máquinas do tempo da guerra, como por exemplo a famosa Bomb, desenhada por Alan Turing para quebrar o código da máquina alemã Enigma, que eram formadas por elementos eletromecânicos. O ENIAC não deveria ter peças móveis para o processamento das informações, o que a tornaria milhares de vezes mais rápida
do que qualquer outro computador eletromecânico daquela época. E após 2 anos e meio de trabalho árduo, neste dia, 15 de fevereiro do ano de 1946, o ENIAC entrou oficialmente em operação na Universidade da Pensilvânia. O ENIAC era bastante modular, podendo receber facilmente módulos adicionais para aumentar ainda mais a sua capacidade de processamento, chegando a ter mais de 20.000 tubos de vácuo, mais de 7.000 diodos, 70.000 resistores e mais de 10.000 capacitores. Tudo isso unido por mais de 5 milhões de soldas feitas à mão. Chegou a pesar quase 30 toneladas e ocupava uma sala de 167 metros quadrados, consumindo o equivalente a quase 4.000 lâmpadas de 40 watts. As interrupções eram frequentes e podiam ser por diversas causas, mas a mais comum era a queima de tubos de vácuo. Em média, um tubo de vácuo queimava a cada 4 ou 5 horas, com a equipe de manutenção levando em média 15 minutos para identificar o tubo queimado e substituí-lo em meio aos mais de 20.000. Outra causa muito comum de falhas era a presença de insetos, como traças, que eram atraídas pelo calor e pela luz dos tubos de vácuo. Aliás, veio daí o termo bug para se referir a falhas em programas e aplicações. O ENIAC recebia a sua programação por meio de cartões perfurados, que eram lidos por uma leitora desenvolvida pela IBM, e os resultados eram dados também por meio de cartões perfurados. O computador não tinha propriamente uma memória interna, mas esses cartões podiam ser agrupados e podiam funcionar como uma espécie de memória temporária. Podia realizar tipicamente 5.000 ciclos de processamento por segundo, um recorde absoluto para a época, e em cada ciclo ele escrevia um número num registro, lia um número de um outro registro, ou somava e subtraía 2 números. Uma simples divisão de 2 números com 10 dígitos cada consumia entre 100 e 150 ciclos, o que significava que o ENIAC podia realizar de 30 a 40 divisões de 2 números de 10 dígitos por segundo. A sua programação permitia a construção de sequências complexas, como por exemplo loops e subrotinas, algo completamente novo para aquela época. A tarefa de escrever um programa podia levar semanas e a sua introdução no ENIAC podia consumir dias inteiros, com muito desse trabalho sendo executado por mulheres. Com o passar do tempo, o número de programadores foi se expandindo e nos anos 50 havia um autêntico batalhão de centenas de programadores dedicados à tarefa de escrever programas para o ENIAC. Apesar do ENIAC ter sido construído com fundos do Laboratório de Pesquisa Balística do Exército dos Estados Unidos, o primeiro programa que executou foi um cálculo teórico para uma bomba de hidrogênio. Apenas esse programa exigiu mais de 1 milhão de cartões perfurados e o trabalho de mais de 100 programadores e engenheiros durante cerca de 3 meses. Em novembro de 1946, o ENIAC foi temporariamente desligado para a instalação de upgrades, tendo sido religado em julho de 1947, funcionando até 1956, quando foi finalmente desligado. Nesse período de 10 anos, é impossível quantificar o número de projetos no qual o ENIAC participou, já que muitos desses projetos eram secretos, mas estimativas indicam que o ENIAC foi responsável pela computação de cálculos relacionados com pelo menos 2.000 projetos complexos, com destaque para a bomba de hidrogênio, testada pela primeira vez pelos Estados Unidos em 1952. Em termos de poder de processamento, o ENIAC era capaz de realizar em 30 segundos um cálculo balístico que um engenheiro humano levava em média 20 horas. Em 1996, em homenagem pelos 50 anos da sua construção, a Universidade da Pensilvânia criou um projeto chamado ENIAC num chip, colocando numa pequena placa de 7,44 mm por 5,29 mm exatamente o mesmo poder de processamento que nos anos 40 e 50 ocupava 164 metros quadrados. Na cidade da Filadélfia, onde o ENIAC foi construído e operado,
O dia 15 de fevereiro é comemorado como o Dia do ENIAC. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã. Por nada, por nada. Ok, pessoal, esse vídeo acabou sendo outro, que esse aqui foi indisponibilizado, mas depois eu ajusto o slide. Olha aqui, nós temos, como nós estamos conversando sobre interface, né, a gente tem que atrelar, realmente se ater a elas, mas quando você vê um assunto histórico como esse, você vê que a interface dele não era, vamos dizer assim, a prioridade, até porque as prioridades mesmo eram o processamento, né, a questão da guerra e todo aquele contexto ali. E, claro, você reduzir o trabalho de 20 horas para alguns segundos, o benefício é tão grande que vamos pagar o preço da interface. Não importa se a interface é difícil, né, de fazer, de desenvolver, de trabalhar, mas pelo benefício que o sistema traz, a gente encara uma interface difícil. Isso ocorre hoje também, quando você tem, por exemplo, você está num órgão ou numa empresa privada onde o único sistema é aquele ali. Então, ou é ele ou é ele. Então, você acaba pagando o preço, mesmo que a interface tenha uma má usabilidade, você paga o preço de utilizar aquilo ali por causa do benefício que ele está te trazendo, né? Ou financeiro, empregabilidade e outras coisas. Tá? Mas no mundo das App Stores, onde você tem aplicativos concorrentes, daí você começa a ter um diferencial com uma usabilidade melhor. No mercado de automóveis, então você já tem aí quesitos de desempate, né? Além do desempenho do motor, ou segurança, questões eletrônicas, você também tem a facilidade, a experiência de uso do automóvel. E nos softwares não é diferente, tá? Você tem ali os critérios de desempate. Você tem o teu aplicativo e vocês como equipes aí já estão desenvolvendo os seus aplicativos. Vocês têm que ter critérios de desempate aí nos seus diferenciais. Mas não é só um diferencial de dizer, o meu tem isso e o outro não tem. É um diferencial de dizer, eu tenho isso que os meus usuários muito apreciam, tá? E aí os outros não têm isso. Então essa é a diferença, não é só quem tem mais. Às vezes menos é mais até. Você pode colocar no teu aplicativo apenas algumas coisas. Lembre-se da interface minimalista, né? Design minimalista. E essas poucas coisas são de muita valia para o teu usuário ou a tua persona. Tá ok? Então a persona vai gostar dele. E depois nós vamos ver o que é persona. Vocês vão pesquisar também sobre o assunto e vão entender isso daí também. Aqui no slide você tem, em 1987, né, já dando um forward aí de muitos anos para frente depois do ENIAC, aqui você tem o Cedar, né, da Xerox. Vou mostrar aqui no navegador. Então, olha aqui, esse aqui é o pacote de visualização de window, tá? De janela. Quem me diz com que se parece essa janelinha aí que vocês estão vendo? Pode falar. Nada me vem à mente não, professor. Sei lá. O que será isso, né? É porque eu estou também forçando a barra com vocês aqui. Tem alguém de 82 aí? Tem alguém de 75 aí? Não, né? Acho que não. Pois é. Mas eu vou... editor de texto. Parece. Enfim, eu vou apresentar aqui para vocês aqui, ó. Talvez alguns de vocês não conhecem, alguns não, né? Eu falava isso antes, mas não posso falar mais assim, né? Vamos lá. Peço mais um minutinho.
Esse cidadão aqui, que cidadão é esse? Esse cidadão aqui é o Windows 3.1, tá bom? Tá ok? Tá na mesma tela ainda. É? Mesma tela de quem? Só a primeira imagem. Vocês estão vendo os dois? Não, só o Sheriff. Engraçado isso. Mas vai dar certo. Agora foi. E esse cidadão aqui? Esse cidadão é o Windows 3.1, tá ok? Certo? Com janelinhas, com ícones. A revolução do sistema operacional. Onde você parte do shell e você começa a encontrar elementos gráficos de janela, ícones e todas aquelas interfaces, aqueles estilos de interação que nós conversamos aqui, tá? Então aqui você veja que a Xerox tem um pacote. Se vocês procurarem na história, parece que há alguma treta lá, houve alguma treta entre a Microsoft e a Xerox aí, com relação à cópia da ideia, tá ok? Mas, enfim, é aqui que vocês percebem que já havia uma semelhança, né? Hoje nós temos aí navegadores que um faz uma coisa, o outro logo copia a ideia. O que não vejo problema no sentido de que se a ideia é livre, você pode trabalhar, é claro. Mas aqui parece que houve alguma coisa mais sigilosa quebrada, né? Por isso a treta aqui. Então você tem, como você clica, você mexe no menu, olha o relógio aqui, tá? Um relógio parecido com, enfim, você tem aí a mesma linha, né? De relógio, né? Então você tem aí o reloginho de ponteiro do Windows, olha só. Então ele é um relógio parecido com um relógio aqui da Xerox CEDAR, né? Ou quem copiou de quem, né? Parece-me que foi a Microsoft que copiou da Xerox, enfim. Ou não só o sistema, não só a interface, mas pode ter questões de código também envolvidas. Mas você veja aí que na interface daquela época, 1980 e bolinha, já tinha aqui então as características, tá? De interface ali, medidas, enfim, você tinha já orientações de interface, tá? Aqui também, ó, IBM, exemplos de uso e acesso comum dos usuários, tá? Em 1987, um conjunto de exemplos de interface de usuário em disquete de programação da IBM. Então a IBM também trabalhou, né, essas questões. E você então vê ali, ó, os elementos, aqui é o menu, ó, 1, 2, 3, 4 até 8. Aqui você navega pelas opções do menu. Aqui você tem um ESC, um menu de opções, teclas de atalho aqui, ó, F1 Help, F3 Exit, F7, enfim, você vai ter vários comandos aí que podem ser acionados. O menu principal, ó, mover, copiar, deletar, colar. Esse menu superior é um menu horizontal, ele foi criado, né, lá na década, né, nos anos 1900 e poucos aí, né? Então, salvo engano, pela Borland, inclusive, esse tipo de menu lateral, ou Microsoft. Mas você tem a IBM aí colocando, ó, como você configura aqui uma opção, tipo um checkbox, como você coloca, então isso aqui está ensinando aos programadores como trabalhar, né? Isso aqui é orientações, enfim, ensinando a utilizar, né? Ensinando é um guideline, tá? De uma padronização de interfaces, tá? Que vai mostrar aí para os usuários, enfim, toda a comunidade que utiliza computador,
ensinando eles como trabalhar, né, como entender a interface do computador, tá? Então isso ajuda tanto programadores, ajudou tanto programadores quanto usuários, tá? Então uma janela na frente da outra. Hoje você bate o olho na interface, você já entende, mas antigamente, né, as pessoas tinham que ser ensinadas, treinadas, como é que funciona, né, esse mundo da computação, da gráfica, né, o que significa uma caixinha aqui, como buscar um texto dentro de um documento, tá? Então tudo isso era ensinado, tinha que ser ensinado, ó. Aqui, ó, uma mensagem normal, ó, reformatação está completa, pressione Enter para continuar. Aqui a mensagem amarela, o disco está 90% cheio, considere apagar alguns arquivos inicialize um novo disco, tá? Aperte Enter quando pronto, F1 Help. E o vermelho, ó, o disco está cheio, apague alguns arquivos. Olha só, mesmo que a interface seja de 1987, você tem aí um padrão de padronização, certo? Você tem uma mensagem de um jeito, uma consistência para uma mensagem de aviso normal, uma mensagem amarela para um alerta, atenção, e uma mensagem vermelho para uma coisa mais grave. Então você tem aí, ó, heurísticas sendo atendidas, tá? Aqui um help aqui também, tal, para seleção de opções, ó, de hotéis, no caso aqui o exemplo, são rádio boxes, né, onde você só pode selecionar uma por vez. E aqui já é endereço, né, você pode selecionar vários aqui, já é um checkbox, tá? E aqui você tem outros elementos, ó, uma fichinha da pessoa, nome completo, título, telefone. Então você tem aqueles gráficos de tela preta, porém não raro muito velozes, tá? Para se utilizar via teclado, com teclas de atalho, né? Sem mouse mesmo, você conseguiria trabalhar com certa velocidade. Mais um aqui, dessa vez é um discurso retórico sobre interfaces abusivas de alguns dispositivos. Você tem também, né, o chamado fails, né, na época, né? Então você tem uma interface aqui, ó. Enfim, é uma interface ruim pra caramba, né? Vamos dizer assim. Um purificador de ar da Honeywell, ó. Tá? Então você tem ali uma dificuldade, né, de saber o que está acontecendo aqui, o que ele está te avisando. Então você tem os botões aqui que você não consegue, eles são flats e você não entende, eles não são táteis, você não percebe que você está apertando o botão, alguma coisa assim. Parece com o look and feel do iPhone, mas é difícil operar sem olhar para os controles, tá? Então pronto, aqui tem um exemplo, tá, de interface de um purificador de ar, tá? Não é um dispositivo necessariamente computacional, mas envolve elementos eletrônicos aí de processamento. Aqui um desumidificador também, a pessoa colocou aqui no blogzinho dela, mas também está reclamando, né, que o LED é branco, né, e muito brilhoso, incomoda, enfim. Então, assim, ele reclama que enquanto está purificando o ar à noite, por exemplo, né, essa luz vai estar acesa e vai estar iluminando a sala inteira, né? Então, assim, à noite vai ser assim, você vai ter que ligar a luz à noite, porque ele tem uma luz bem brilhante aí e não tem como apagar ela, tá? Então ele está reclamando. Então, enfim, são exemplos de interface, né, que geram certos problemas aí. Ó, fechadura eletrônica aqui que ele instalou, parece muito legal, né? Muito show, né? Mas também tem aqui algumas dificuldades, né? Então ele vai colocando aqui que ele reclama aqui com algumas mensagens automáticas e tudo. Então veja que até mesmo um dispositivo que parece ser revolucionário, ele tem a sua interface e se não houver um bom teste no começo, na prototipação, você vai passar
essa má experiência para o usuário. E como diz hoje em dia, não é isso? Vai virar meme, né? De repente você vai virar até meme, se você vacilar muito aí na sua interface, tá bom? Então aqui mais um aqui e tal, e que ele vai reclamando, né? Enfim, ele vai colocando aqui algumas dificuldades, né? Essa mensagem aqui, ó, o que significa isso? Enfim, ele vai reclamar que aparece isso aqui parecendo um screensaver, né? Mas não é um screensaver de tudo, e vai reclamar, né? Então aqui fica, essa paginazinha aqui é uma retórica, né? As pessoas reclamando de interfaces mal feitas aqui. Aqui olha isso aqui, num banheiro, né? Parece que travou o sistema, que parece que era para ser um banheiro com uma tela, né? Não sei para que serviria essa tela, mas parece que travou, né? O aplicativo travou e foi lá para o Shell, né? Apareceu indo para o Shell de alguma forma aí, enfim, não sei o que aconteceu. Talvez travou a parte gráfica e apareceu a parte do sistema operacional, né? Eu não sei como é que ele reclamou aqui disso daqui, mas é uma falha, né, que acaba dando dor de cabeça, né, pro pessoal. Porque era para ser um bom invento, alguma coisa assim inovadora, mas quando dá o fail aqui, pode ser ruim para a experiência dos usuários, tá? Então é alguma coisa assim, tá? Ok. Ok, então, conversando um pouco sobre o nosso processo áureo aqui, você tem, para você gerar uma interface, tá? Evitar problemas como esse, ou que seu aplicativo não acabe pagando algum mico maior, mas se você seguir as heurísticas de Nielsen, os princípios que nós conversamos, você vai gerar algo no rumo, tá? Vai gerar um aplicativo no rumo. Se você seguir os produtos concorrentes, de certa maneira, pode ajudar também. Como vocês já devem ter feito o exercício aí para o aplicativo de vocês. Mas tem um processo que você segue também, pode ajudar. Existem várias metodologias de geração de protótipos hoje, mas existe aqui um processo áureo onde você define, num primeiro momento, o que você vai fazer, levanta o teu usuário, faz uma análise de contexto, quem vai usar, onde ele está, ele é alfabetizado, ele não é, ele sabe matemática, ele não sabe, ele sabe usar computador, não sabe, ele tem renda, ele tem iPhone, não tem, sabe usar celular avançado, ou tem aquele ainda tijolão ali, não sei, aquele Nokia preto ainda, quem que ele é? E você vai passando de momento a momento, tá? Então você parte para um segundo momento, onde você vai então trabalhar as atividades que ele faz, se preparar para isso, e você então parte para o projeto, vê se está ok, constrói o protótipo, testa, vê se está ok, e qualquer coisa você volta para trás. Tá? Então, na definição do escopo do projeto, nós temos o documento de visão, que vocês já elaboraram uma versão preliminar, tá? desse documento de visão, e onde tem lá nele as tarefas típicas do teu aplicativo. Então você vai ter o que ele vai fazer. E aí você vai analisar o contexto, são os personagens, levantar as personas, quem usa o teu sistema, criar algum storytelling, algumas histórias, uma historinha do tipo, fulano está com fome, ele liga o celular, chama um delivery, e aí o delivery ele vai acompanhando pela motinha, pelo mapazinho em tempo real, até que o delivery chega na porta da casa dele, ele paga usando a maquininha ou o Pix do próprio celular e está muito satisfeito levando o seu alimento, a sua comida para casa, né? Entra na sua casa. Quer dizer, isso que eu falei é uma história, ela pode ser desenhada e vai servir de guia para todos os desenvolvedores. Tá? Então as histórias também ajudam num primeiro momento, tá? Aí, o segundo momento, você pode criar futuras práticas, o que pode acontecer no futuro,
já cria lá uma arquitetura abstrata, não precisa saber linguagem de programação, mas você já pode criar mais ou menos como é que ele vai funcionar. E você, nesse caso, você tem poderes, tá? Você pode criar à vontade, porque quem vai programar não é você. Nesse momento, você vai prototipar. Então, você pode criar uma coisa assim, bem futura, alguma coisa assim, que você acha difícil de fazer, mas se você percebe que isso tem que ter, você já pode construir, mesmo que seja para um backlog futuro, para ser feito no futuro. E o plano de teste, onde você vai preparar os testes para isso daí. Aí você cria telas abstratas, concretas, cria um mapa de navegação. Então você tem aí a árvore de caminhos, né? Se você for perceber como você navega no aplicativo, você gera uma árvore. Não é à toa que nos sites, lá embaixo, você costuma ver mapa do site, né? O que é um mapa do site? É uma árvore com galhos, onde o primeiro galho mais grosso é o início de tudo e em seguida os menus vão te levando para os próximos galhos até chegar em galhos mais altos e as folhas, que são os locais onde você não tem mais para onde ir, onde você chegou na última opção possível ali da navegação do menu. E você só pode dar o backward, né, o up para voltar onde você estava anteriormente para o galho mais grosso até voltar para o tronco, né? Então você cria isso daí, avalia o que você fez, constrói o protótipo, testa a usabilidade com o usuário real, pode ser beta tester, ou pode ser um usuário que vai lá no teu escritório, você tem um APKzinho ali, ou já o aplicativo num celular de teste, e eles vêm testar ali, ou testar no papel, ou no PowerPoint, clicando e se movendo no protótipo, tá ok? Então isso é um terceiro momento. Então a ideia é que a gente possa, mesmo que rapidamente, pessoal, vocês passarem por essas fases, tá? Criarem ali as telas, interações e depois passarem por essa fase. E quem é que vai testar? Eu, Marcelo, posso ajudar vocês a testar no nosso próximo encontro, se bem que o próximo encontro, me confirmem aí, será feriado na segunda que vem, dia 15? 15. É isso, né? Em feriado. Então, então o que acontece? No dia 15 vocês entregam, eu vou passar uma atividade, vocês entregam a parte escrita, feita, e aí já preparam assim para outra aula vocês apresentarem alguma coisa já funcionando assim, pode ser no PowerPoint ou mesmo no papel, tá? Vocês viram como funciona a prototipação em papel ou no Figma, se vocês têm uma ferramenta. Mas ela tem que ter a interação, ou seja, eu vou clicar e ela tem que se mexer. Só que eu não vou pedir muita coisa, eu vou pedir só o básico, inicial, vamos lá na tela de login e trabalhar nela. E aí, conforme, claro, depois disso já são 2 semanas, vocês têm, se puderem fazer mais, melhor ainda. Mas a ideia já é usar alguma ferramenta de prototipação. E passar por essas fases aqui, tá? Não é simplesmente sair desenhando a tela, como a gente costuma fazer, como eu já fiz quando era como um programador solitário, vamos dizer assim. E, enfim, a gente parte para o código, parte para a interface, mas quando você está no mercado, né, você está ali produzindo algo para competir no alto nível, então você precisa fazer realmente com uma equipe, muitas pessoas, você tem que fazer essas cerimônias, essas etapas para produzir alguma coisa que tenha competitividade lá no mercado, quando estiver nas App Stores ali. Principalmente se tiver concorrente. Quando não tem concorrente e o que você fornece é bom, é igual o ENIAC. Tá? Poxa, 30 segundos para processar um cálculo que duraria 20 horas. Pô, tô pagando, não importa se a interface é ruim, eu vou querer isso aí. Mas se você tiver concorrente, meu amigo, aí já é outra história. Vocês começam a entrar numa luta de diferenciação, tá? E a experiência de uso é um diferencial. Então é isso. Você tem aí o processo áureo que envolve fases e se qualquer coisa você volta para a fase anterior para consertar alguma coisa, para refazer e repete o ciclo, tá? Gera documento, ajusta o documento da visão, rever quem é o teu personagem,
cria histórias dos personagens utilizando, né, aquelas historinhas em quadrinhos, storytelling, tá? Storyboard, tá? Então tem um storyboard também, que você constrói uma historinha e nessa historinha ele usa o aplicativo, tá? Então tem um exemplo aqui, tá? Então vários exemplos aqui de storyboards. Então você tem aplicativos que fazem, mas você pode fazer no papel, não precisa de beleza aqui, é desenho mesmo, de história em quadrinho feito no braço, tá bom? Então é isso. Então, e nessa história em quadrinho, acontece que no meio dessa história em quadrinho ele usa o celular, ele usa o aplicativo, ele usa uma tela de um automóvel e ali ele vai usar a tua interface, tá bom? Então ele vai trabalhar com base em storyboard, aí é uma técnica. Aí você vai evoluindo e utilizando as metodologias e vai assim avançando. Tem mais um vídeo aqui que fala sobre estética, sobre a média dourada. Vamos ver se eu coloco aqui, se eu encontro aqui. Só um minutinho que eu já coloco aqui também. What do all of these pictures have in common? Give up? Okay. All of these objects and face contain the golden mean, which is usually rounded to a 1. Essa é a média dourada, 1.6118, tá, gente? E tem vários números. Chamado de média dourada, enfim, número dourado, proporção divina, seção dourada, o Φ, né? It doesn't really matter what you refer to as. Tá, ele é encontrado na natureza e ele é utilizado para várias coisas, tá? Essa proporção é usada para detectar padrões de beleza, tá, ok? Então, todas as ideias estéticas servem, você usa para aplicativo, para beleza, para o rosto do ser humano, para ajustes faciais. Você usa essa média tanto para IHC quanto para outras disciplinas, tá? E é um padrão encontrado na natureza, tá? Usado para espiral, né? Olha o cálculo dele aí, ó. Qual dos retângulos é mais atrativo? Most people will pick the third one. And that's because the ratio Por que ele é o mais atrativo, né? Então vai dizer que ele tem relação com a média dourada, tá? Com Φ. For centuries, designers of art and architecture have included the golden mean into their work. Designers e arquitetos já incluem essa média dourada nos seus trabalhos. Você vê isso na construção antiga, nas pinturas, nas artes. Always retains the ratio of 1 to 1.618. No matter how narrow or wide the gauge is spread. Now let's look at it at the Parthenon. Explicando a proporção aí, ó. Por exemplo, olha como a proporção se mantém, ó. The full length versus the height can also be broken down. The lower element to the rough element, and even farther, the height of the frieze as part of the rough element. The golden mean can also be found in our textbooks. Take this 5x3 Livros de exemplo, parece Google aí, né? O Google também utiliza, tá, gente? Muito provável. Olha o retângulo aí da média dourada aí, utilizado em trabalhos artísticos, tá? Whoever created this advertisement
probably try to use the golden mean to attract more customers. Então você atrai mais clientes quando você usa a média Another dourada. word we can use in the textbook is Inclusive em a livros de spider revistas e quadrinhos, that você can também be utiliza isso compared aí. to a diagram of a Na natureza nautilus você shell. encontra essa A proporção. nautilus shell is one of the most well-known examples of the golden mean. The design of the poster is creating a similar pattern and rhythm to the diagram. We can see how the spiral gets impacted as it gets smaller Então on the usa os inside, espirais aí também, while são espirais. the outside is getting bigger and more spacious, giving this an overall good-looking design. Então os The designs golden ficam mean is a animados, very ficam important mais facet bonitos. of modern design, especially with page layouts and web pages. Olha aí, ó, web pages, layout de sistemas utilizam ela também. Colunas, tá vendo? Ó? Também utiliza a proporção divina ali. Isso dá uma agradabilidade para os seus olhos, cara. Normalmente as pessoas batem o olho e elas já acham agradável, porque tem esse padrão da natureza. Então um layout dourado aí para vocês já acertarem de cara, tá? Pinturas, enfim, esculturas, construções antigas também tem. Você tem essa proporção aí em tudo isso. Appears in completely different places, and who knows where else it lies. I'm Tiff, and thanks for watching. Ok, pessoal, então é isso. Aqui tem mais um artigo aqui, né? E finalmente, para terminar, eu gostaria de dizer para vocês que a engenharia de usabilidade e a engenharia de software, elas têm uma congruência, uma parte comum entre elas, que é essa parte bem do meio. Por isso que eu digo para vocês que os programadores, eles não precisam saber programar necessariamente, porque a parte de conexão entre os elementos, ela é mínima, tá? Só um minutinho. Ela é mínima. Você tem ali essa parte de usuário. Então, o programador de interfaces, ele tem que saber o quê? Claro, se ele for programar interface, ele vai saber de CSS, vamos dizer assim, de HTML, de JavaScript, alguma coisa assim. Mas ele não precisa saber de back-end, tá? Aquele back-end pesado, ele já não precisa saber. Então é isso. Então o mundo externo, ele interage nessa parte aqui. E a engenharia de usabilidade trabalha mais com o mundo externo do que com o mundo interno. Trabalha com a psicologia do usuário, o que ele faz, se ele é alfabetizado, se não é, quanto dinheiro ele ganha, quais os costumes deles. E o pessoal da engenharia de software vai cair, quanto mais hardcore ele é da engenharia de software, menos ele vai saber do usuário e mais ele vai saber das rotinas. Ele vai se concentrar no código do sistema, nos cálculos matemáticos, cálculos financeiros e tal. Só que tem aquele programador que ele é meio termo ali, ele sabe um pouco de psicologia e sabe um pouco de interface, então ele consegue programar ali aquela interface, tá ok? A gente ainda vai ficar um pouco mais na superfície ainda, porque não vou exigir HTML e CSS de vocês, mas eu vou exigir pelo menos a interface, por exemplo, utilizar o PowerPoint o Figma, ou o Adobe XD, ou o Pencil, alguma dessas ferramentas, o Azure, alguma ferramenta de prototipação, que ela é arrastar e soltar. Então ela é bem mais simples, mais fácil do que um HTML, tá ok? Então é mais ou menos isso daí onde a gente fica. Então vocês se concentram nessa ferramenta de prototipação. Vocês podem escolher uma ferramenta de prototipação dessas e utilizar. Para a aula que vem, que é feriado, então vocês vão pesquisar duas coisas. Vocês vão levantar o perfil dos potenciais usuários do sistema. Então vocês já fizeram um documento da visão, ainda que em modo inicial, tá? E vocês vão agora partir para os perfis de usuários. Quem são os usuários do sistema de vocês, que vocês vão prototipar? Como é que eu sei quem é o meu usuário? Existem técnicas, tá? Existem técnicas para você descobrir o teu usuário. Por exemplo, persona e entrevista. Tá? Então, eu falei duas aqui. Então, procurem, me perguntem no Telegram, que eu posso prover links para vocês. Também vou colocar na rota de aprendizagem, tá? Isso daí.
E aí vocês vão pesquisar 2 ou mais estratégias de levantamento de perfis de usuário, para você poder analisar o contexto da tua aplicação, tá? Do protótipo da aplicação, melhor dizendo, tá? Você não vai programar o sistema, mas vai fazer o protótipo funcionar, vai responder aos cliques, alguma interação ali, ele vai movimentar de uma tela para outra. Isso acontece, o próprio sistema, o Figma faz essa animação para você. Salvo engano, o Figma faz também. E mais uma segunda atividade, que é pesquisar sobre modelos mentais do usuário, do seu sistema, qual o modelo mental que ele tem. Se ele for uma pessoa da roça, ele vai ter um modelo mental. Se ele for uma pessoa que é da cidade, nunca foi na roça, ele pode ter outro modelo mental. Você sabia disso? Então, dependendo do perfil do teu usuário, ele vai ter um jeito de enxergar o mundo. Isso é o modelo mental que você vai procurar entender aí. E aí, uma dica para vocês, que é o número 2, que também vai ajudar o 1, é como utilizar mapas mentais para elaboração destes modelos. Então, você pode usar um software de mapa mental. Talvez você já utilize aí na sua vida do dia a dia. FreeMind ou MindMeister, tá errado esse segundo aí, não tem esse G aí. Meister, né? M-I-E-S-T-E-R, tá? Então, Meister, tá? Então, você tem aí 2 programas de mapa mental, que ajuda a levantar de uma maneira que o cérebro entende. Então, como você está querendo levantar um modelo mental, o mapa mental é uma ferramenta muito boa para isso daí, tá? Então, você pode apresentar na aula que vem, não, mas na aula que vem você entrega o material pronto. O documento da visão, se você quiser melhorar ele, manda de novo, tá? Que a gente vai vendo melhorado. Claro que eu vejo o que você me entregou agora para fins também de uma avaliação do progresso de vocês e também a presença. Mas aí você já pode atualizar se quiser. A gente foi vendo aí o nosso usuário, pensamos em mudar um pouco a visão, entendemos algumas atividades e tal. Então você vai mudando o documento da visão. Tanto é que ele tem um campo de versões ali que você pode alterar, melhorando, editando o aplicativo, editando o documento e atualizando ele para uma versão mais nova, tá? E aí você vai levantar o perfil dos seus usuários, quem eles são, o que fazem, quais suas preferências, gostos, hobbies. Você vai levantar isso daí. Com isso, você vai conseguir melhorar a interface para uma experiência para esse usuário. Então, você vai satisfazer a vida desse usuário aí. E vai criar modelos, vai ter que saber como é que ele pensa. Por isso que o modelo mental é interessante. Você vai virar um psicólogo, vai mapear o modelo mental básico aí do teu usuário para poder prover uma interface que o satisfaça. Tá ok? Então é isso, gente. Se esforce para apresentar, pesquise o que vocês puderem, já vão me apresentar na outra aula. E aí eu vou acrescentar alguma coisa, já que vocês vão ter 2 semanas, né? Na aula que vem vocês não vão apresentar nada falado, né? Não vai ter Meet. Vai ter só o Educa lá para você postar os PDFs, os materiais desse slide aí. E no outro, eu vou criar lá uma atividade para o outro, para vocês defenderem no outro encontro, que aí vocês já vão estar ao vivo aí comigo. E eu vou passar na segunda que vem a atividade, que vai ser uma interface já da parte de login. Tá? Uma interface funcional, tá ok? Algo já funcional, que vocês vão fazer para que eu experimente ele durante a aula, tá? Então, eu vou deixar na surpresa aí, mas eu vou estar experimentando eles, mesmo pelo Meet. Vou me esforçar aqui para poder experimentar, mesmo que seja falando os comandos, mas a gente vai conseguir ter uma experiência, eu acho que vai ser positiva, tá bom? Então tá, gente, é isso. Eu tenho aqui a minha chamada, né, de padrão aqui. Temos aqui o Caio, Gabriel, Gabriela, Geomi, Gustavo, Luiz, Nicole, Rafael, Thiago, Webert e Ian. Façam em grupo, um pode entregar, né, em nome dos outros, colocando o nome dos outros componentes no documento, para que os outros também recebam a presença e elaborem em grupo aí. Dúvidas, vocês já vão me perguntando pelo Telegram. Eu espero que a gente interaja um pouco mais no Telegram, porque nós vamos ter 2 semanas aí sem um ao vivo. Então, vamos conversar aí pelo Telegram, tá bom?
Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro aí o que é para fazer? Pode falar. Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo. Tranquilo, professor. Beleza. Beleza, então. Então tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Um forte abraço. Daqui a pouco eu posto o vídeo aí online da gravação dessa aula. Valeu, professor. Até mais. Até mais, professor. Valeu. Falou, Boa noite, então. professor. Tchau, tchau.